Você tem raiva de chuva? Ou simplesmente não gosta da chuva? Quando chove por 1, 2 dias, você já se irrita? Agora imagine se essa chuva não parasse. Não por semanas nem por meses, mas por um tempo tão absurdo que a mente quase se recusa a aceitar. Algo como, sei lá, 2 milhões de anos, chovendo sem pausa alguma. Pois foi exatamente isso que aconteceu durante o período Carniano, uma fase muito pouco comentada do Triássico que transformou radicalmente a Terra, remodelou ecossistemas e abriu caminhos para criaturas que mais tarde dominariam o planeta. Esse evento climático, o episódio pluvial Carniano, não foi uma grande tempestade, mas uma revolução ambiental. Vulcões entraram em colapso, mares mudaram de química, criaturas desapareceram e novos grupos surgiram. Hoje, vamos reconstruir esse mundo perdido, do começo ao fim. Então, pessoal, vamos na cadeira e bora lá. No início do Carniano, a Terra era um planeta quente, seco e previsível. O supercontinente Pangeia dominava a paisagem, com desertos gigantescos, dunas intermináveis e poucas florestas. A vida lutava por estabilidade. Era um planeta que funcionava quase como um imenso verão permanente. No topo da cadeia alimentar estavam criaturas como Postosuchus, um predador de quase 3 metros, primo distante dos crocodilos com um crânio poderoso e postura quase ereta. Herbívoros como os Dicinodontes vagavam em bandos, e répteis mais primitivos como mochoirrinos, um tipo de pterocefalo, ocupavam nichos menores. Esse mundo seco moldava comportamentos. A água era um recurso decisivo, animais migravam longas distâncias e a vegetação era resistente à falta de chuva. Nada indicava que a ordem natural estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. O planeta estava numa espécie de equilíbrio frágil, sustentando por climas estáveis, até que o chão literalmente abriu. Tudo começou com uma das maiores províncias vulcânicas da história, a província magmática de Wangélia, localizada no que hoje seria a costa oeste da América do Norte. Erupções colossais lançaram gases na atmosfera, especialmente dióxido de carbono e metano. Esse pulso de carbono iniciou uma série de efeitos em cadeia: aquecimento global, acidificações dos oceanos e instabilidades atmosféricas. Com o clima alterado, massas de ar começaram a carregar a umidade de formas diferentes, criando tempestades nunca antes vistas daquele planeta. Não era apenas mais chuva, era um novo tipo de atmosfera. O mundo começava a entrar numa fase de transição, um pouquinho devagar, porém, que ia virar um bagulho muito grande lá na frente. O episódio pluvial Carniano não foi um grande temporal, pessoal. Foi um colapso climático que durou entre 1,8 e 2,2 milhões de anos. Se um dia, 2 dias chovendo já faz um estrago, imagina 2 milhões de anos sem parar. Mano, você não tem noção do que é isso. Era chuva intensa, constante e profundamente destrutiva. Regiões inteiras antidesérticas foram inundadas. Sedimentos mostram rios gigantescos surgindo onde antes haviam dunas fossilizadas. Vocês têm noção do que é isso? Para os animais, isso não era só uma simples mudança, era uma ameaça existencial. Espécies adaptadas ao calor extremo e à aridez perderam seu habitat do nada. Predadores como Postosuchus tinham dificuldade para competir em ambientes encharcados, onde suas presas desapareciam ou migravam. Por outro lado, criaturas menores e mais ágeis ganhavam vantagem. Répteis de porte reduzido, pequenos herbívoros e insetos encontraram um novo mundo cheio de florestas jovens e solos férteis. A chuva reconstruiu o planeta, mudando completamente tudo que aquelas criaturas já conheciam como padrão. E real, mudou muito, pessoal. A precipitação infinita trouxe um efeito inesperado, o surgimento das primeiras florestas modernas. Coníferas, cicadófitas e plantas com sementes começaram a dominar regiões antes desoladas. A atmosfera se encheu de umidade e micropartículas, acelerando processos biogeoquímicos que impulsionaram o crescimento vegetal. Essas florestas criaram novos nichos. Animais que dependiam de ambientes secos foram substituídos por herbívoros menores e mais adaptáveis, como os primeiros parentes dos dinossauros. Insetos se diversificavam rapidamente, criando cadeias alimentares mais complexas. A vida não apenas sofria, ela estava se reorganizando, estava mudando tudo para o novo clima. É nesse contexto instável que os dinossauros surgem, não como gigantes, mas como criaturas pequenas, leves e extremamente eficientes. Entre eles estavam o Euroraptor, o Herasaurus e o Saturnalia. Eles não dominaram o mundo de imediato, pelo contrário, eram apenas parte de um mosaico ecológico, mas tinham vantagens decisivas. Eles tinham um metabolismo mais acelerado, o que é bom para criaturas pequenas, mobilidade superior, pernas mais longas e postura ereta, adaptação a solos encharcados e uma capacidade de explorar nichos vazios deixados pelos répteis arcaicos. A chuva abriu espaço para quem conseguisse correr,
se equilibrar e explorar oportunidades em um ambiente imprevisível. Os dinossauros eram exatamente isso. Enquanto a Terra enfrentava trombas d'água intermináveis, os oceanos passaram por um dos maiores colapsos químicos da história. A entrada de carbono gerou acidificação severa, matando os organismos marinhos, principalmente animais que dependiam de carapaças de carbonato de cálcio. Organismos icônicos do Triássico, como os ammonóides primitivos, sofreram quedas drásticas. Em contrapartida, grupos que reagiam bem a ambientes instáveis, como os primeiros pliosauros e parentes de antigos répteis marinhos, começaram a se diversificar. A tempestade não mudava só o céu, ela estava recriando o fundo do mar, tanto o ambiente como as criaturas, assim como estava acontecendo em terra também. O episódio pluvial caniano causou uma extinção em massa moderada, mas decisiva. Não foi tão grande quanto a extinção do Permiano ou a dos dinossauros no final do Cretáceo, mas eliminou diversos grupos dominantes da época. Entre as vítimas estavam grandes arcossauros predadores, os dicynodontes remanescentes e também linhagens inteiras de répteis do deserto, porque eles não estavam acostumados com aquele tanto de chuva, pessoal. É uma coisa muito diferente você viver no deserto e do nada viver numa área mais alagada, uma área pantanosa, é muito diferente. Com tantas vagas ecológicas abertas, grupos emergentes encontraram um terreno fértil. Os dinossauros, que antes eram apenas mais um grupo, começaram a crescer em número. Pequeninos carnívoros se tornaram predadores formidáveis, herbívoros leves formavam manadas e algumas outras espécies começaram a se diversificar rapidamente. Depois de quase 2 milhões de anos, as chuvas começaram a diminuir, a atmosfera se estabilizou, os vulcões reduziram sua atividade, os rios se retraíram e novos biomas surgiram também. Florestas densas, pântanos férteis e algumas regiões de campo aberto. O planeta havia mudado para sempre. A chuva remodelou continentes, abriu rotas migratórias e criou habitats diversificados. Os dinossauros, que haviam sobrevivido à tormenta, agora encontravam um novo mundo moldado sob medida para a expansão. Com menos competição e um clima bem mais calmo, eles se tornaram um grupo dominante. O reinado dos dinossauros, que duraria mais de 160 milhões de anos, começava agora. O episódio pluvial caniano é uma prova de que a Terra muda em escalas que desafiam a compreensão humana. Um evento climático extremo transformou desertos em florestas, extinguiu criaturas antigas e abriu caminho para novos dominadores. Não foi um desastre isolado, foi o gatilho que permitiu o surgimento do maior império animal da história, os dinossauros. Vocês conhecem eles bem. Sem essas chuvas intermináveis, talvez os dinossauros nunca tivessem se tornado o que hoje conhecemos. Os titãs que marcaram a Terra por eras. E sem eles, toda a cadeia evolutiva que levou aos mamíferos, e a nós, seria completamente diferente. No fim, a chuva não foi apenas destruição, foi transformação. Um planeta inteiro renasceu sobre ela. Eu quero saber o que vocês acham de tanta chuva. Aqui no Piauí, pelo menos, eu não ia sentir nenhum pingo de raiva, porque a gente tá entrando no clima de chuva agora, vai começar a cair água e se tem uma coisa que eu gosto muito é de chuva, mano. Então, por mim, podia chover bastante aí, não por 2 milhões de anos, porque, poxa, ia alagar tudo, mas o planeta dá um jeito, né, pessoal? Deus é perfeito, tudo que ele faz. Então, realmente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, pessoal? Foi um período que eu não conhecia de verdade. Esse período do Caniano, realmente, eu não conhecia. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus e até mais. Drop on this strikes a nigga. He from Tennessee.